Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje vou falar em especial para você, estudante do 7º ano. E qual será o nosso tema de hoje? O tema de hoje será relação verbal com outras semioses. O que é uma relação verbal? O que é uma semiose? Vamos discutir sobre essas relações, o verbal com outras semioses, ou seja, com outras linguagens. Vamos lá, vamos em frente. Para nos motivar nesse mundo da relação verbal com outras semioses, trouxe para vocês o seguinte pensamento: ninguém é tão sabido que não tenha algo para aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Pensem bem, vamos adentrar nesse mundo do estudo, da leitura, do mundo do conhecimento. Vamos em frente. Eu chego para vocês e lanço a palavra semiose. Fica a pergunta: o que é uma semiose? Segundo o dicionário eletrônico, semiose é um substantivo feminino e é o processo de significação, de produção de significados. Vamos ver, então, a relação do texto verbal com outras linguagens, com outros significados. Vamos em frente. Para iniciar, vamos ver o que é texto. Se eu falo de relação entre o verbal e com outra semiose ou com outras semioses, é importante saber o conceito de texto. O que é um texto? Um texto ou enunciado é um dito, cantado, escrito e mesmo pensado, concreto e único, irrepetível, ele não se repete, que gera significação e se vale pela linguagem para sua materialização, constituindo um discurso. Um texto é irrepetível, pois ainda que seja o mesmo ou muito semelhante a um outro texto, estará enunciado em um novo contexto, o que modifica suas relações de sentido. Então é importante lembrar, como eu falei no início, a relação do texto verbal, do escrito, com outras semioses, com outras linguagens. O que eu estou querendo mostrar a vocês é o seguinte: nós temos aqui o conceito de texto, esse produto, o texto, mas vamos ver a relação do texto verbal com outras linguagens, com outras formas de significação que formam sentido. Vamos ver aqui. Então, mais uma vez, outro conceito. O que é um texto? Texto é uma unidade de sentido. Justamente é isso que quero bater. É uma unidade de sentido, produzida por um autor e interpretada por um receptor, leitor. Partindo dessa definição, é possível dizer que o texto é tudo aquilo a que atribuímos um sentido ao ler e a escrever. Vejam, coloquei dois conceitos. Neste aqui nós colocamos o sentido. Preste bem atenção. Então, o texto é um produto, certo? De um emissor para um receptor. E há a questão da significação. Então, texto é tudo aquilo a que atribuímos um sentido ao ler e a escrever, certo? Antes de entrarmos nesse mundo da relação do verbal com outras semioses, com outras linguagens, certo? É importante lembrar que texto é a unidade de sentido. Vamos em frente. Aqui eu coloquei justamente, nós temos uma tira, certo? Aqui nós temos essa conversa, veja que há a relação do verbal e do não verbal. Preste bem atenção. E há o que nós chamamos de polissemia, os vários sentidos. Acorda, Zé Lelé, rápido, acorda, certo? O personagem pedindo acorda. Aí o outro diz que não está dormindo. Acordar por quê? Então veja, acorda, acorda verbo no primeiro momento e acorda substantivo no segundo momento. E nós temos aí o quê? A relação do verbal e do não verbal. Quando eu falar o verbal, é o escrito. O não verbal, nós temos aqui a figura para formar a construção do todo. Então, nós entendemos aqui justamente que o personagem está pedindo acorda, substantivo, acorda, objeto, para ele não cair. E o outro entende acorda justamente como verbo, que seria o antônimo de dormir. Então, você veja que a relação de sentido se dá aí justamente na construção do elemento verbal e do elemento não verbal. Então, essa relação que eu falei, as relações entre o verbal com outras semioses,
justamente o verbo, o verbal, o escrito, com aquilo que outra linguagem, no caso aí, o desenho, a imagem. Vamos em frente. Olha aqui como é na tela, essa reflexão de texto que eu falei, unidade de sentido. Olha só aqui o que nós temos. Nós temos uma propaganda, e vamos encontrar justamente uma intertextualidade. Nós temos o elemento verbal, o elemento não verbal, a intertextualidade, a comunicação com outros textos, com duas figuras bem conhecidas, uma da televisão e outra da religião. Então, essa relação do verbal com o não verbal, com outras semioses que formam a questão do sentido, certo? Vamos lá. Então, a linguagem verbal é aquela que é expressa por meio de palavras escritas ou falada, seja a linguagem verbalizada. Então, linguagem verbal é aquela que é escrita, certo? Então, enquanto que a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito. Então, toda vez que eu falar, repito, relação entre o verbal e não verbal, lembrem-se da tirinha, lembrem-se da questão que eu mostrei da intertextualidade, daquela propaganda. Então, quando eu falar a relação do verbal com outras semioses, vamos encontrar o quê? A relação do escrito com a imagem ou com outros pontos de significação. Então, é isso a nossa aula de hoje. É entender que texto, certo, não se dá apenas no escrito. E há uma relação entre o texto escrito com outras linguagens, com outras semioses. Então, é isso aqui justamente o nosso objetivo. Vamos em frente. Como é na tela, nós temos aqui texto não verbal. É importante salientar que os dois textos aí pertencem ao mundo do trânsito. Não há o elemento verbal, é só a imagem. Então, texto não verbal. Então, você veja que é um texto que não há o elemento escrito. E eles perpassam uma ideia, certo? No primeiro, dá a entender, é proibido fumar. E o segundo, que há animais na estrada. Então, é importante observar. Texto não verbal, certo? Vamos em frente. Texto misto. A palavra misto já vai nos lembrar essa relação do verbal com o não verbal, certo? Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega, junta essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e a não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinho, em que acompanhamos a história por meio de desenhos e das falas das personagens. Lembra daquela tirinha que nós vimos? Que o personagem está pedindo a corda ao outro? Viu o elemento verbal? Viu o elemento não verbal? Viu a polissemia? Aí você fala, o que é polissemia, professor? Vários sentidos. Então nós encontramos a corda, Zelelé. A corda é o personagem pedindo a corda, o substantivo, para sair dali, para não cair. E o outro pensa justamente que é a corda no sentido de antônimo de que estava dormindo. Então você vê a relação do verbal, a relação do não verbal. Então é importante lembrar, certo, que no texto misto nós temos essa relação, o elemento verbal, o elemento não verbal, formando um todo de sentido. É importante esse treino para que vocês, estudantes, lembrem-se de que texto não é só aquela unidade escrita. Nós temos o texto não verbal, nós temos o texto misto, nós temos a relação entre eles. É o que nós chamamos de quê? As relações de quê? Entre o verbal e a semiose, com outras linguagens. Então é importante salientar, mais uma vez, texto verbal, texto não verbal, o texto misto ou o texto híbrido. Lembrar que, como nós observamos aí na tela, a tirinha, o quadrinho, são textos que vão utilizar tanto o elemento verbal quanto o elemento não verbal, formando também o que nós chamamos a sua significação, certo? O significado vai emergir, vai surgir justamente da relação entre o verbal e o não verbal. É por isso as relações do verbal com outras semioses, com outras linguagens. Vamos em frente. Aqui nós temos uma propaganda, é importante lembrar que eu estou utilizando propaganda e campanha como sinônimos, viu? Mas lembrar que nós temos o que aqui? Nós temos o elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam só aqui na propaganda que diz, juntos transformamos a magia em realidade. Então, há o porquê
há uma intencionalidade, no caso da fábrica em questão, a utilizar o elemento não verbal, a figura do Papai Noel, certo? Com o elemento verbal. Então, o refrigerante aí, ele quer vender o seu produto. E para isso ele junta o quê? A relação do verbal, do escrito, com o não verbal. Então, é essa relação de semiose. Olha aí, as outras semioses. Então, para formar um todo, a figura e o texto escrito não foram utilizados aleatoriamente. Há um porquê, que é justamente a construção do sentido. Vamos em frente. Nós temos aqui um outro, no caso, uma tira. Então, essa tirinha aqui, vamos encontrar mais uma vez o elemento verbal e o elemento não verbal na construção do sentido. Mais uma vez, estou repetindo que este sentido, ele emerge, ele surge, ele vem justamente da junção do elemento verbal com o elemento não verbal, certo? Então, prestem bem atenção. É a junção do verbal com o não verbal que vai justamente emergir o sentido. Podemos prosseguir, vamos lá. Olha aqui, vacine-se contra o sarampo. Olha aí, uma campanha estatal. Então, aqui no caso aqui nós temos aqui a figura do mascote, certo? Da campanha da vacinação com o elemento verbal. Então, essa junção que justamente nós encontramos, há uma certa dose de infantilidade, que é justamente para que as crianças não tenham medo da vacinação. Então, é justamente essa relação verbal, não verbal, que faz emergir o texto, o seu sentido. O objetivo, nesse caso, é o quê? É propagar a vacinação, incentivar a vacinação. Então, os dois elementos não foram colocados, repito, de forma aleatória. Há um porquê, há uma intencionalidade. É importante lembrar que aquele que produz o texto com uma objetividade. Então, eu posso falar de multimodalidade. O que seria uma multimodalidade? O que é multimodalidade? Até então, eu venho falando a vocês texto verbal, texto não verbal, texto misto, relação entre o verbal com outras linguagens, no caso seria a semiose, outras linguagens. Mas o que seria a multimodalidade? Multimodalidade é a qualidade multimodal que apresenta variados modos, feitios, aspectos, formas, características de comunicação que se efetiva simultaneamente por vários meios, formas, o gesto, a fala, a escrita, a leitura, a imagem, o texto escrito, o texto não escrito. Então, essa junção é a multimodalidade, as várias modalidades, certo? O gesto, o tom de voz, então as multimodalidades do texto, a intencionalidade, certo? Então, vai-se realmente utilizar essa semiose. Vamos em frente. Em síntese, seria a coexistência, a multimodalidade, de duas ou mais modalidades de comunicação, envolvendo geralmente, prestem bem atenção, a fala, os gestos, o texto, o processamento da imagem, como a imagem está, se a imagem está plana, trêmula, opaca, etc. Então, isso é multimodalidade. Então, pensar em multimodalidade é você pensar em várias modalidades. Veja só aqui, repetindo, a fala, o gesto, até mesmo o tamanho da fonte, a letra. Tudo isso implica numa mudança de sentido. Vamos em frente. Na era do impresso, reservou-se a palavra, texto, principalmente para referir-se a textos escritos, impressos ou não. É justamente o impresso. Quando a gente pensa em texto, na era do impresso, a gente pensa logo em texto escrito, mas lembrar que texto é aquilo que vai produzir sentido, como nós observamos. Já na vida contemporânea, olha aí, vida contemporânea, na atualidade, em que os textos, em que os escritos e falas se misturam com imagens estáticas, fotos, ilustrações, gráficos, infográficos, movimentos, textos em movimento, vídeos, com sons, sonoplastia, música. A palavra texto se estendeu a esses enunciados híbridos de novo tipo, de tal modo que hoje falamos também em textos orais, em textos multimodais, com as notícias televisivas,
os vídeos, certo? No YouTube, etc. Então é importante lembrar que tudo isso é questão da multimodalidade. Sempre reforço a ideia de que essa relação não é só com o verbal. Então eu posso ter relação entre o verbal, o não verbal, os gestos, tudo isso comunicam, tudo isso passa uma ideia, perpassam o sentido. Então, multimodalidade. Hoje se fala bastante da necessidade de se trabalhar contextos de linguagens e suportes variados, entre eles, como eu falei, os textos multimodais, isto é, textos que misturam diferentes linguagens, como a linguagem verbal e desenhos ou gráficos. Fala-se muito isso hoje. Então, essa multimodalidade é muito presente. Vamos em frente. A comunicação multimodal. O que é essa comunicação multimodal? Em que coexistem diversas modalidades comunicativas. Mais uma vez, repito, a fala, o gesto, o texto, o processamento da imagem, etc. Então é importante salientar. Então é importante bater bem nessa tecla quando eu falo assim, desde o início, relação verbal com outras semioses. É importante sempre lembrar que a relação do escrito com outras linguagens. E também nós temos o texto não verbal. Lembre-se, os gestos comunicam. Há textos que são materializados unicamente através da escrita, como já vimos, ainda que um dado texto seja marcado pela supremacia da linguagem escrita e, consequentemente, pelos elementos alfabéticos. Ele pode materializar traços multimodais. Isso acontece quando efetuamos e alternamos. Por exemplo, como está aí, nós temos a cor. Veja, mudei a cor, verde. Certo? Olha aí a cor, a fonte, o tamanho das letras, a letra trêmula. Então, tudo isso perpassa, transmite uma ideia. Então, aqui, o texto multimodal, como processo de construção textual ancorado na mobilização de distintos modos de apresentação, isso remete não apenas aos escritos, mas também aos textos orais, certo? Lembrar que a própria entonação ela vai dar um sentido diferente ao texto. É importante lembrar, sua entonação, certo? Ela vai modificar o sentido, a forma que eu dou um bom dia, certo? Dependendo da minha entonação, eu posso estar alegre, triste, feliz, infeliz, rancoroso, com raiva. Então, depende. Então, o tom nos textos orais também vão ressignificar, dar um outro sentido. A multimodalidade, segundo a professora Dionísio, discursa, abarca não só linguagens verbais, como também outros registros. Aí eu repito, justamente como eu falei a vocês, a cor, a fonte do texto, essa relação. Lembrar que nós vivemos na atualidade, certo? No mundo da informática, certo? O mundo virtual trouxe para nós essa multimodalidade, não só esse texto escrito. Quando nós entramos em uma determinada página, um determinado site, nós observamos, somos bombardeados, entre aspas, por diversas linguagens. E cada uma daquelas linguagens perpassa um sentido, perpassa uma ideia. Os gestos, a fonte, repito, a cor. Você observa. Então, é isso que é a multimodalidade. É isso justamente a relação do verbal e do não verbal. Vejam aí no quadrinho, nós encontramos esses balões que vão justamente perpassar uma ideia, certo? De alegria, tristeza, felicidade, raiva, rancor, susto. Então é isso que eu estou observando, é isso que eu quero perpassar com vocês. É essa questão da construção desse sentido. Um sentido que desde o início eu falo que o texto não é só o escrito. Veja aí que aí não há o escrito, mas você entende. Quem gosta de ler quadrinho, quem gosta de ler tirinha, entende que cada um desses balões perpassa uma ideia diferente, um sentido diferente, constrói um sentido diferente. Então aqui nós encontramos mais uma vez, olha aí a relação do verbal com o não verbal. Quando a turma da Mônica aí, ela diz, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte, poder cantar. Veja que os amigos não gostaram muito. Nesse texto há uma intertextualidade, há o elemento verbal, o elemento não verbal, e há uma intertextualidade com uma música já conhecida do repertório popular brasileiro. Nessa conjuntura, o texto modal consiste em uma construção textual calcada na conexão, união de elementos provenientes de diferentes registros da linguagem.
Em outras palavras, toda essa conversa de hoje, essa questão da relação verbal, não verbal, a multimodalidade, que seria justamente as várias linguagens, essa relação com a semiose, certo? Não só o escrito, com o gesto, com o tom, certo? Com a cor, tudo isso que perpassa um sentido, é importante salientar o seguinte, como está na tela, dizendo de outro modo, a proliferação tecnológica da atualidade tem instigado a promoção de novas composições textuais, sendo estas constituídas por elementos advindo das múltiplas formas de linguagem, escrita, oral, visual, etc. É bom treinar isso em sala de aula. Em sala de aula, um desafio que eu deixo para vocês é o seguinte, já pensou? Vamos construir um texto em que una o verbal e o não verbal, o verbal e o não verbal unidos, formando um sentido. Seria um bom treino, não é isso? Então pensem bem nesse desafio. Vamos lá. Olha aí, aquecimento global. Olha o que nós encontramos aqui. Aquecimento global, nós encontramos aqui um pinguim. Veja que há um cacto. Há uma relação. Então, por que há um pinguim? Por que há um cacto? Qual a relação? E as palavras aquecimento global. Então, nós observamos que as duas figuras, o pinguim, certo? O pinguim, o cacto e também o sol, seria a terceira, e a expressão verbal aquecimento global, estão formando um todo de sentido. Então, o pinguim vai lembrar o quê? O mundo gelado, os polos. O cacto, o sertão. E está dizendo o sentido que está se construindo aí é justamente mostrar o aquecimento da Terra. Então, é um texto que busca alertar. Então, esse texto que busca alertar, justamente, há uma relação do verbal, relação do não verbal, certo? Esse sol, esse pinguim, esse cacto não foram colocados aleatoriamente. Há uma junção. Nessa junção entre o verbal e não verbal, emerge, constrói-se o sentido. Em síntese, por meio das análises, percebemos como a linguagem contribui substancialmente para a construção de sentido do texto. Através dos aspectos, fatores multimodais, emerge a atitude de juntar os elementos da linguagem verbal e não verbal, isto é, no plano verbal e visual. Gente, para finalizar, nós temos o seguinte, certo? O propósito, repito, é o seguinte, estudar a relação do verbal com outras linguagens na construção de um todo que forma um sentido. Então, o elemento verbal, o elemento não verbal, na construção do sentido. Lembrar que o mundo virtual, o mundo do computador, trouxe várias linguagens e nós sabemos e nós entendemos. Quando eu falo a vocês que a fonte, a letra, a fonte, a cor, por exemplo, o vermelho, geralmente dá a ideia de que? Perigo. Então, a fonte, a cor, o tamanho da letra, as figuras que são colocadas, que são utilizadas, a tirinha, os balões, tudo aquilo comunica. Então, há uma relação multimodal. Então, há a formação do sentido. Então, para pensarmos em texto, não só no texto verbal, é aquele texto que utiliza outras linguagens. O gesto, a fala, a entonação, a figura, o símbolo, etc. Então, isso daí. E como desafio, justamente, eu deixo. Vamos construir em sala, certo? Um texto multimodal, um texto que vai utilizar o elemento verbal com outras linguagens, certo? E na formação do todo. Lembre-se, o verbal, o não verbal, certo? Na formação do sentido, certo? No objetivo, na ideia que se quer transmitir. Um forte abraço e fique conosco. Um abraço, professor Robson, e fique conosco estudando com a gente.